Olá, tudo bom? Meu nome é Alana e hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto que eu não vejo tanto na internet e que, se tivesse, me ajudaria muito no meu processo. Eu tive diagnóstico do autismo de forma tardia, somente agora com 30 anos, e nunca foi levantada a possibilidade, até que uma querida amiga me falou que poderia ser, e que de primeiro eu acabei não acreditando, mas por pura ignorância, né? Porque a gente não sabe, não conhece, né, como deveria o autismo, até porque é uma prevalência muito alta na população, né? Em torno de a cada 30 crianças que nascem, 36, uma terá o gene do autismo. Então, deveria ser mais falado sobre isso. Mas como eu sou nível de suporte 1 e não tive nenhuma deficiência intelectual, então eu acabei conseguindo me desenvolver, né, com um pouco de dificuldade, me adaptando, tendo que me adaptar muitas vezes e sofrendo com essas adaptações, né, mas consegui ter uma vida normal. E uma das coisas que eu notei que não tem se falado muito na internet é sobre a questão da maternidade sendo autista, sendo uma mãe autista. Eu estudei muito, né? Como muitos autistas têm essa característica de tentar antecipar as coisas, né? Essa previsibilidade. Então, quando eu descobri que estava grávida, eu tornei o meu hiperfoco. Então, eu estudei muito sobre parto, sobre amamentação, mas muitas coisas são diferentes, né? São que não estão no livro, inclusive a maioria. Então, o que eu posso dizer para vocês é que eu tive muita dificuldade na minha maternidade, desde o momento que eu engravidei até hoje, sem sombra de dúvida, e eu acredito que será para sempre. Mas agora, com o conhecimento, eu consigo fazer minhas adaptações, até porque minha filha também está, agora a gente também entrou com a investigação nela, porque agora eu tenho a possibilidade de não deixar ela sofrer, né? O que eu sofri. De não deixar não, né? Porque o mundo tá aí, ele é complicado. Mas eu vou conseguir instruir ela de uma forma melhor, né? Se realmente positivar o diagnóstico. Mas voltando para a maternidade, desde o princípio foi muito difícil por conta das alterações hormonais, fisiológicas. Então eu tive um cansaço fora do normal. Eu tive muitas crises na qual eu precisei me afastar do trabalho e logo depois tive que sair e trabalhar de forma autônoma, porque eu fiquei muito mal de saúde mesmo. No segundo trimestre foi um pouquinho melhor, foi um pouquinho mais tranquilo, mas no último eu acabei sofrendo de pressão alta. Eu tenho uma síndrome que se chama síndrome de Raynaud. Então, no inverno, a minha pressão sobe muito. Só que até então, há 4 anos atrás, eu não tinha esse diagnóstico dessa síndrome. Então, eu sofri muito com pressão alta, tive que ficar muito tempo no hospital, idas e vindas, tive muitas crises por conta, hoje vejo dessa mudança, né, de ambiente, de vida, sair da minha previsibilidade, sair da minha rotina, a questão hospitalar, né, de ter que estar lidando com outras pessoas, barulhos, cheiros, situações. Então me despertava muitas crises e os médicos alegavam que essas crises eram o que causava a minha pressão alta e que na verdade não era. Sofri muita negligência médica, então foi bem complicado, assim, foi bem difícil. O parto também foi complicado, foi bem difícil, fiquei 12 horas em trabalho de parto, a gente acabou indo para uma cesárea, e a partir do momento que a Helena nasceu, que é o nome da minha filha, tudo virou do avesso,
Porque um bebê, como vocês sabem, não são previsíveis e choram muito. Então, assim, eu sempre tive muito problema com choro de criança. Eu achei que a minha seria diferente, né? A gente sempre acha. Mas quando estava no shopping ou na rua, se eu ouvisse barulho, né, o choro da criança, eu sempre tive uma vontade assim, instintiva de sair correndo para longe daquilo. Mas agora, eu sendo mãe, eu não podia sair para longe daquilo, não podia simplesmente entregar a minha bebê para uma enfermeira, né? Como eu fiz quando estava na maternidade, e dizer: resolva, pelo amor de Jesus, que eu não estou conseguindo. Então, inúmeras vezes eu tive que ter esse suporte com a Helena, né? Porque eu não lidava bem com as crises de choro que ela tinha. Ela teve muita cólica. Teve uma semana que eu passei por 3 médicos porque eu achava que tinha alguma coisa a mais de errado com a minha filha, que hoje eu também consigo, né, linkar, né, se realmente recebesse esse diagnóstico de poderia ser também algum desconforto de roupa, de temperatura, de colo, sei lá, tem inúmeras possibilidades. E isso me angustiou muito, não ter essa previsibilidade na minha rotina, eu não conseguia colocar. Quando eu achava que ia conseguir, tudo se alterava, mudava o sono dela, mudava as mamadas. Então foi bem difícil. Eu lembro que, sei lá, no 10º dia que depois dela nascer, eu fiz num caderno, eu fiz uma rotina toda estruturada, das 7 da manhã até as 7 da manhã do outro dia, digamos assim, com todos os horários para cada coisa acontecer, né? Na minha cabecinha, tentando ter essa previsibilidade, mas que nada funcionou, e aquilo me gerou uma frustração gigante. E o sentimento de não dar conta, de não vou conseguir, de sou uma fraude. Eu achei que seria uma ótima mãe, mas não sou, porque eu não consigo nem acalmar a minha filha muitas vezes. E foi muita demanda. Ter um bebê é muita demanda. E pra gente que é autista, que tem a necessidade de ter um tempo de descanso maior, de ter um tempo de solidão, né? Não é nem solidão o nome, mas de solitude, de ficar consigo, de se reabastecer, também vai por água abaixo, porque tu tem um bebê agarrado a você 24 horas por dia. Meu sono mudou muito, um dos motivos de desencadear crises em mim é a questão do sono. Então, eu não dormia bem, eu não comia bem, porque eu não poderia comer todos os alimentos, porque iria afetar na minha amamentação. Eu já tenho uma seletividade alimentar, então eu tive que excluir alimentos que eu gostava. Isso me gerou mais frustração ainda. Então, eu tive uma depressão pós-parto bem grave, a ponto de ter ideações suicidas, que a gente não pode falar, né, aqui, mas que deveria poder falar. E precisei ser internada numa clínica psiquiátrica e fiquei mais ou menos por 3 ou 4 dias lá. Consegui recuperar a minha energia, minha bateria, fiquei muito sozinha. Tive uma rotina, uma previsibilidade nesses dias que eu tive lá, porque tinha um cronograma, né, de atividades, só que eu amo minha filha, então eu não conseguia ficar longe dela. Então voltei para casa, eu já tomava medicações, né, há muito tempo, porque eu já tinha tido crises de burnout, crises de depressão, de pânico, enfim, já vinha de um processo. E fui encarando, né, cada dia uma dificuldade, mas assim, nunca saí daquele estado depressivo completamente. Então, havia dias bons e havia muitos dias ruins. E isso ninguém fala, né? O quanto um filho, para uma pessoa que está dentro do espectro, pode ser um grande desafio. E eu digo que para mim foi o emprego, que não é um emprego, mas foi a tarefa mais difícil e ainda continua sendo mais difícil para mim executar,
eu não sou muito de abraço, então imagina, eu tive que carregar, amamentar, né? O toque físico constante me deixa extremamente desregulada, então eu tinha que amamentar muitas vezes 1 hora seguida com aquela criança no braço, depois embalar para ela poder dormir, então era constantemente aquilo agarrado a mim, e isso me desregulava muito. Havia momentos que eu não queria ver ela na minha frente. Houve momentos que eu pensei em deixar o carrinho com ela no terreno baldio. Isso no auge da minha depressão. Mas não fiz isso. Mas muito passou pela vontade, passou na minha cabeça. Então, essas dificuldades ninguém fala, gente. Ninguém fala o quanto a tua vida vai ser alterada. E é muito triste. E principalmente, né, como eu não sabia que eu tinha essas características, porque apesar de tu sofrer com elas, mas elas ficam meio estranhas. Vou dar um exemplo. Ontem, as luzes da nossa casa são adaptadas por conta da minha sensibilidade também visual. Só que ontem o meu marido ligou uma luz diferente, ligou 2 luzes, tinham 2 luzes ligadas em vez de uma, que seria o certo. E por conta da minha filha, que estava brincando de joguinho, e eu sabia que tinha alguma coisa errada no ambiente, sabe? Uma sensação de desconforto, mas eu não conseguia identificar, talvez ainda pela precocidade, né, do meu diagnóstico, eu não sabia dizer o que eu estava me sentindo desconfortável. Até que ele apagou a luz e naquele momento eu senti um alívio muito grande. E daí eu falei para ele, eu sabia que tinha alguma coisa me incomodando, mas eu não sei o que era e era apenas a luz. Então, imagina desconfortos, né, auditivos, com uma criança chorando o tempo todo, a falta de previsibilidade. Havia dias que ela dormia muito bem, havia dias que ela dormia muito mal, e isso me alterava muito, porque autistas também têm grande probabilidade, por volta de 80%, de ter problemas de sono, e isso eu tenho desde a minha infância. Então, foi tudo alterado. Então, hoje, conhecendo as minhas características, né, eu tenho dificuldade não, mas eu não tenho mais vontade, eu até teria, mas sabendo de todo o meu contexto, de todas essas minhas dificuldades, eu não penso em ter outro filho genético, né? Então, genético que eu digo meu, saindo da minha barriguinha, porque eu sei que eu vou sofrer. Claro que agora, sabendo de todas essas particularidades, talvez eu conseguiria me adaptar a minha família a isso, ter mais rede de apoio, mas mesmo assim, essa criança vai chorar, essa criança não vai ter previsibilidade, eu vou ter dificuldade em lidar com isso, então vai ser difícil. E será que vale a pena eu passar por tudo isso de novo? São esses os questionamentos que eu acabo ficando, né? Que fica na minha cabeça, que eu compartilho com o meu esposo. E será que vale a pena, né? Passar por tudo isso de novo? Perder tudo, perder uma identidade, porque eu só consegui começar a recuperar minha identidade quando a minha filha começou a ir para a creche. Então demorou um pouco. Teve a pandemia também, que dificultou muito o nosso processo. Assim, a partir dos 2 anos que eu comecei a me tornar gente novamente, digamos assim. Então, queria compartilhar isso com vocês, essa dificuldade, né, que quase ninguém fala, quase não se fala da parte ruim da maternidade, hoje se fala muito mais, mas as pessoas costumam romantizar muito. E sendo autista, faço outros, né, quero fazer outros autistas pensarem sobre isso. E se for resolverem, né, ter um filho, ter uma família, ir adaptando isso, saber dessas dificuldades para conseguir lidar melhor, porque é um desafio muito grande. É uma coisa muito linda, maravilhosa, gente. Eu amo minha filha mais que tudo, mas eu tenho que estar consciente
todos os dias de que eu preciso abraçar ela, de que eu preciso expressar meu sentimento para ela, apesar dela ainda não expressar tanto o dela pra gente, mas eu preciso fazer isso para que ela veja e ela também faça. E dentre outras, né, dificuldades aí das crises que ela tem, que eu preciso me isolar, né, do barulho e conseguir manter uma calma, não entrar em crise junto com ela. Então é um autocontrole que eu pago um preço muito alto. Então é assim, né? Maternidade naturalmente de neurotípicos já é difícil. Imagina de uma pessoa que tem um cérebro diferente, que tem uma sensibilidade muito maior para tudo. É muito mais difícil. Então, queria deixar aí o meu relato, a minha experiência e quem sabe se, né, as coisas, né, se for recebido bem, essa minha experiência, eu quero compartilhar outras coisas, outras descobertas que eu tô tendo por esse novo caminho que eu tô trilhando, tá bom? Beijo, obrigada, gente.